E pessoas, claro que a gente aproveita o tempo da gente. Mudando um pouquinho a brincadeira, né? Pessoas, a gente muda a frente lá da apostila. Então a gente vai passar um tempinho agora brincando de genética com vocês. Então muda um bocadinho lá durante um tempinho a frente lá da apostila. Então, moçada, a gente começa a conversar com vocês a respeito de genética. Então, né, em relação, moçada, lá, a genética pode ser definida como sendo o estudo da herança e da hereditariedade. Esses dois nomes, gente, são muito parecidos, esses dois nomes são relacionados, mas, gente, esses dois nomes não são sinônimos de jeito nenhum. Herança é o que você ganha do seu pai, herança é o que você ganha da sua mãe, é o seu material genético. Herança, moçada, lá, são os seus genes, o seu DNA, os seus cromossomos, o seu genoma, o conjunto dos cromossomos. Então eu poderia argumentar que tudo aquilo que a gente tem, determinadas características hereditárias, que a gente ganha no nosso pai, que a gente ganha na nossa mãe, é a nossa herança, o nosso material genético. O campo da genética, que vai estudar, moçada, a herança, vai ser a genética moderna ou genética molecular. Lá na apostila 1, quando a gente foi conversar sobre bioquímica, que eu descrevi para vocês DNA, RNA, síntese proteica, código genético, que eu fui falar de cromossomos e etc e tal, eu estava falando de herança, eu estava falando de genética moderna. A hereditariedade diz respeito, moçada, ao conjunto de mecanismos de transmissão do material genético. Ou seja, como é que o material genético passa de pais para filhos. Ou seja, herança é o material genético. Hereditariedade é como o material genético ele passa de pais para filhos. Sendo que em relação, moçada, à hereditariedade, o estudo da hereditariedade diz respeito lá a um campo da genética chamado de genética clássica. Como o cara principal responsável por permitir que a gente entendesse como era a genética clássica foi um doidinho chamado de Gregor Mendel, a genética clássica também é chamada de genética mendeliana. Então a genética moderna, a genética molecular, diz respeito, moçada, ao estudo da herança do material genético, e a genética clássica mendeliana, os mecanismos de transmissão do material genético. Cara, para a gente entender como a genética funciona, a gente teve que passar por uma série de descobertas antes, né? Claro que a gente sempre teve curiosidade de tentar entender como é que a criança é mais parecida às vezes com a mãe, às vezes é mais parecida com o pai, como é, moçada, que as características são determinadas. Século III a.C., um doidinho chamado lá de Aristóteles, o pai da biologia, né, moçada, aquele filósofo grego, foi um dos primeiros caras a falar sobre genética. Aristóteles, ele afirmava que o pai, sozinho, determinava as características genéticas da criança. Machista só um pouquinho, né, moçada? Segundo os antigos gregos, a mãe funcionava como uma mera incubadora. Ela era, moçada, somente para guardar o bebê durante os 9 meses, mas quem determinava mesmo as características da criança era o pai. Ô, Landim, machismo horroroso e tal. Não, gente, vamos pensar no que é que os caras sabiam. Os caras viam que o homem libera uma marmota, sêmen, esperma, que é uma espécie de massinha, e que a mulher tinha lá uma cavidade útero, onde o bebê se desenvolvia. A cabeça dos gregos antigos era o sêmen e a massinha entrava no forninho, que é o útero, e a massinha originava um bebê. Então a moçada imaginava que o pai era o único responsável. Aristóteles chega a argumentar que se o esperma viesse do testículo direito, o lado da força, ia nascer um homem. Se viesse do testículo esquerdo, do lado do coração, ia nascer uma mulher. Super científico, né? Inclusive quando alguém perguntava para ele,
Ah, por que às vezes a criança parece com a mãe? Aí ele argumentava que depois de passar 9 meses na barriga da mãe, a criança poderia ser contaminada pelas características maternas. Contaminada, né, moçada? Era o termo que se utilizava. Ideia idiota? Pois, gente, demorou mais de 2000 anos para essa ideia ser derrubada. Aristóteles é do século 3, 4 a.C. E, moçada, era lá, gente, em pleno século 17, quando a moçada ainda pensava do jeito que Aristóteles. Começa a mudar um pouquinho a brincadeira por volta lá do século 17, quando por volta lá de 1670 e tantos, um doidinho chamado de Leeuwenhoek, muito doido o nome do doidinho, o sopa de letrinhas aqui, ele vai lá, moçada, e descobre os espermatozoides. Leeuwenhoek, ele pega a moçada lá, um microscópio, na época microscópios super simples, e ele analisando o sêmen ao microscópio descobre o espermatozoide. No primeiro momento, a moçada imaginou que espermatozoides eram bactérias que contaminavam o esperma. Mas aí, como os microscópios daquela época não eram muito bons, e as pessoas daquela época eram muito criativas, daqui a pouco alguém cismou porque cismou de ter visto uma miniatura de gente dentro do espermatozoide. Pronto, estava tudo explicado. Dentro do espermatozoide vem você em miniatura. Quando chega lá no útero, você sai do espermatozoide e vira um bebê. De qualquer maneira, o homem seria o responsável ainda pela formação lá do bebê, e nesse caso a mãe apenas contribuiria como útero, como um forninho. Uma vez que o espermatozoide é descoberto, isso leva a uma ideia chamada de teoria da pré-formação. Segundo a teoria, moçada, da pré-formação, espermatozoides, gametas, eles trariam miniaturas já formadas do indivíduo. Essas miniaturas, moçada, do indivíduo seriam chamadas pelo nome de homúnculos. O chapinha em miniatura chegava a moçada lá no útero da mãe, acabava se desenvolvendo. Inclusive, galera viajava demais, né? Tinha gente que argumentava que dentro do homúnculo tinha um espermatozoide com outro homúnculo, que tinha outro espermatozoide, que tinha outro homúnculo, que tinha outro espermatozoide, que tinha outro homúnculo, e um dia iria acabar essa quantidade de homúnculos e a humanidade iria acabar, porque não teria mais como você ter filhos, né? Porque era um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, até uma hora que não teria mais, né? Então, um dia, os humanos não poderiam mais se reproduzir. Claro que a galera, de repente, começou a ver melhor, os microscópios melhoraram, e a galera viu que não tinha miniatura porríssima nenhuma lá dentro. De repente, a galera viu que a teoria da pré-formação não fazia sentido. Inclusive, mais ou menos na época do Leeuwenhoek, havia duas correntes de pensamento sobre a teoria da pré-formação. Tinha os espermistas, que juravam que o diacho lá do miniatura de gente estava no espermatozoide, e tinha os ovistas, que acreditavam que a miniatura de gente estava no óvulo e o espermatozoide apenas ativava o desenvolvimento. Como eu disse, basta o microscópio melhorar, que não tem miniatura porra nenhuma, e essa ideia é abandonada. Aliás, mais ou menos abandonada. Já era moçada lá no século XIX, quando um carinha chamado, moçada, de Charles Darwin, o mesmo da teoria da evolução, sabia tudo de evolução, não sabia bosta nenhuma de genética, ele resolve dar palpite, e o palpite dele não faz muito sentido não. Uma ideia conhecida com o nome de teoria da pangênese. Segundo a teoria da pangênese, moçada, do Darwin, o diabo do espermatozoide, o gameta na verdade, o óvulo ou espermatozoide, ele não traz miniatura do carinha inteiro. Eles trazem miniaturas de cada um dos órgãos. Essas miniaturas, moçada, de cada um dos seus órgãos eram chamados de pangenes ou gêmulas. Daí, Darwin foi bem criativo também. Ele imaginava que, quando havia o ato sexual, o espermatozoide mandava miniaturas de nariz do pai, orelha do pai, olho do pai. O óvulo mandava miniatura de nariz da mãe, orelha da mãe, olho da mãe. E quando juntava tudo aquilo lá no útero, você ia brincando, moçada, tipo de Lego, montando o bebê com as pecinhas, né? O olho da mãe, com o nariz do pai, com a orelha da mãe. E por isso que às vezes a criança parecia com o pai, às vezes parecia com a mãe, e aí vai. Essa ideia, fácil, ela foi derrubada. Porque um amigo, moçada, Darwin imaginava que cada órgão fabricaria sua miniatura. O nariz fabricaria a miniatura de nariz, e a orelha a miniatura de orelha,
e o olho é a miniatura de olho, caía no sangue e ia para o espermatozoide e para o óvulo. Um alemão de nome August Weismann, ele faz uma experiência clássica, com a qual ele derruba isso. Ele pega ratinhos e assim que os ratos nascem, ele corta o rabo e bota eles para cruzar. Se a ideia do Darwin tivesse correto, se eu cortasse o rabo logo depois que o filhote nascesse, antes dele ficar sexualmente maduro, antes dele ter espermatozoides, não teria como o espermatozoide dele ter miniatura de rabo. Então era para o filhotinho dele nascer sem rabo, só que o filhote nascia com rabo. Ele fez, durante 40 divisões, ele cortava o rabo do rato, botava para cruzar. Cortava o rabo do rato, botava para cruzar. E ele via que os rabos continuavam nascendo normalmente, ou seja, nada a ver a ideia do Darwin. Mais ou menos na mesma época, um primo do Darwin, com inveja da besteira que o Darwin falou, resolveu falar outra besteira. O cara chamado de Francis Galton, primo moçada lá do Darwin, ele coloca uma ideia chamada de lei da herança ancestral. Na verdade, a lei da herança ancestral, ela não é original do Galton. Na verdade, moçada, muita gente já pensava desse jeito, e aliás, muita gente pensa desse jeito até os dias de hoje. Segundo a lei da herança ancestral, o sangue determina as características do carinha. Sangue sempre teve muita mística, né? O cara tem sangue ruim, sangue bom, sangue quente, sangue frio, sangue azul e etc e tal. E moçada, até hoje você conversa com o pessoal lá, menos estudado, que a galera de repente acredita sim que é o sangue que de repente vai lá transmitir as características hereditárias, né? Inclusive a história do Galton, ele acreditava, por exemplo, que você, metade do seu sangue vinha do seu pai, metade vinha da sua mãe. Por isso você tem características de pai e mãe. 25% do seu sangue vem de cada um dos avós. E por isso que você tem características de avós e de avós na brincadeira. Então ele imaginava desse jeito, claro, também não faz sentido pra gente. Lá no século XIX, antes do Mendel, quem chegou mais perto de explicar a genética foi um alemão de nome Carl von Baer, que o von Baer, ele coloca uma ideia chamada de teoria da epigênese. Segundo a teoria da epigênese, lá do von Baer, ô moçada, o gameta não traz miniatura de porra nenhuma. O gameta, ele traz o potencial, ele traz as instruções, eles trazem as informações de como produzir cada característica do carinha. Para poder produzir, para poder gerar cada característica do doidinho. Ou seja, segundo o von Baer, o seu espermatozoide não traz um nariz, ele traz a informação de como produzir um nariz. Seu espermatozoide não traz um olho, ele traz a informação de como produzir um olho. Me ajuda? Pelo que você conhece hoje, pelo que você sabe de genética, hoje, o que seria essa informação para produzir um nariz? O que seria a informação para produzir o olho? Arranja um nome para isso. Um gene, os alelos, o DNA. Então, o von Baer não soube explicar como, mas ele acreditava que o gameta não trazia a miniatura, ele trazia uma instrução, trazia informação de como produzir cada característica dessas. E essas informações passaram a serem vistas como fatores genéticos. Era, moçada, lá no século XIX, em 1866, quando, moçada, um carinha chamado de Johann Gregor Mendel, ele vai colocar uma ideia melhor do que todas essas para explicar como a genética funciona. Tem dois caras, moçada, que as provas de biologia amam esses caras, que você tem que saber detalhes da vida dele, cor de cueca preferida, sei lá, se o cara levava chifre da mulher, não levava e tal. Mendel e Darwin. Tem questões, às vezes, que se referem à vida deles. Mesmo porque as descobertas desses caras tem muito a ver, moçada, com, de repente, lá, as escolhas de vida que eles fizeram, etc. Por exemplo, Mendel, o sonho dele era ser professor, coitado, né? Mas ele levou pau no Enem na época, e a segunda opção dele era ser padre. Muito parecido comigo, se eu não fosse professor, acho que eu queria ser padre, né? A dúvida entre padre e ator de filme pornô, mas tipo assim, né? Ainda bem que deu certo o professor, né? E aí, moçada, o Mendel, ele acabou sendo padre. Ele, na época, pertencia ao Império Austro-Húngaro,
hoje faz parte da República Tcheca, uma cidade chamada de Brno, onde ele era o abade do mosteiro, né? Ele era uma espécie de prefeito, de repente, lá do mosteiro, e na hora de rezar a missa e tal, ele era tipo um administrador. E nas horas vagas, ele inclusive um cientista frustrado, por assim dizer, ele gostava de fazer uma série de experimentos. E com esses experimentos que ele fez, ele vai lá e chega à conclusão de como a genética funciona. Tanto é que o Mendel, ele vai ser chamado de pai da genética. Cuidado, não é da genética moderna. No tempo do Mendel, ninguém entendia porra nenhuma do que é gene, DNA, cromossomo, genoma. Ninguém tinha a menor ideia, moçada, do que era isso. Tudo isso é descoberto depois dele. Então ele é pai da genética clássica, né? Perguntava pro Mendel, o que é DNA? Não sei. O que é gene? Não tem a menor ideia. De maneira que ele trabalha com ideias abstratas. Ele fala em fatores mendelianos, fatores genéticos, mas ele não tinha ideia do que era o DNA, o gene, etc e tal. E, gente, por que ele consegue explicar a genética quando uma galera antes dele tentou e não conseguiu? Pô, teve uns caras fodas, né? Um Darwin da vida, de repente lá, mega foda, não conseguiu explicar a genética. E o Mendel, ele conseguiu. O que é que ele teve de especial? Cara, duas coisas. Claro que sorte conta, mas vantagem número 1, a escolha do material de estudo. Todo mundo queria explicar genética com humanos. E genética em humanos é complicado pra cacete. Até hoje eu não sei direito como funciona cor da pele, como funciona peso, como funciona a altura em genética. Porque, moçada, varia muito, né? Cor da pele, altura, peso, ainda tem um lance que é influenciado pela luz, pela sua alimentação, por hormônios, etc e tal. Você pergunta, Landim, como é que é a genética da cor da pele e da altura do peso? Eu tenho uma ideia, mas precisamente a gente não sabe. Então todo mundo queria começar pelo mais difícil. E o Mendel, ele começou pelo mais fácil. Ele estuda genética com ervilhas chamadas Pisum sativum, que tem uma série de vantagens em relação, moçada, lá aos humanos. Primeiro problema de estudar genética em humanos. As características, elas são muito variáveis. Cor da pele, tem desde o cara muito branco até um cara muito preto, com várias colorações intermediárias no meio do caminho, né, com agravante, como eu disse, que o sol ainda muda a cor da pele. No caso das ervilhas, as características, elas são bem definidas, sem valores intermediários. Em outras palavras, ou a ervilha é verde ou ela é amarela. Não tem ervilha verde de bolinhas amarelas, nem ervilha amarela de bolinhas verdes. Isso facilita muito a sua compreensão. É tudo ou nada. Na ervilha é sim ou não. Não tem valores intermediários. Ou a planta é muito alta ou ela é muito baixa, não tem médio. Então isso acaba facilitando. Problema número 2 de estudar genética com humanos. Moçada, o tempo. Se você quiser estudar 4 gerações de uma família de humanos, gente, você vai ter que esperar uns 100 anos. Porque daqui que a criança cresça, tenha filhos por conta própria, demora 20, 25 anos. E você, de repente, cresce o filho para ter filhos por conta própria, mais 20, 25 anos. Talvez em 100 anos, com sorte, você estude 5 gerações de uma família. Ervilhas, moçada, em um ano, elas dão 4 ou 5 gerações. Elas dão várias gerações por ano. Ervilhas são plantas pequenininhas. A cada, moçada, 2 em 2 ou 3 em 3 meses, elas dão filhotes. Então o que eu iria esperar, talvez 100 anos para estudar com humanos, em ervilhas, em um ano eu já tenho o mesmo resultado. Ervilhas, moçada, elas são pequenininhas e elas são mais fáceis de cultivar. Quanto menor o cara, mais fácil de você lidar com ele. Por exemplo, moçada, se querer fazer pesquisas com elefante, não deve ser muito fácil não, já imagina uma trabalheira que não deve ser cuidar de elefantes. É por isso que a gente prefere ratos, né? São menores, mais fáceis de você guardar. Ervilha, poxa, o Mendel vivia lá, moçada, na República Tcheca, inverno, filha da mãe, frio pra cacete. No inverno morre todo mundo? Não. Ele cultivava, por exemplo, em estufa. E aí, nesse caso, moçada, mesmo durante o inverno, ele continua fazendo o cultivo, o experimento dele. Então, acaba facilitando a vantagem que as ervilhas têm. Outro problema dos humanos diz respeito, moçada, lá ao número de filhos. Tudo em genética é estatística, é probabilidade, é porcentagem. E para estatística eu preciso de um grande espaço amostral, eu preciso de muitas amostras. Por exemplo, qual é a probabilidade de um casal de humanos ter um filho do sexo masculino?
um meio. Mas, gente, quantos casais você não conhece que tem 2 filhos e as 2 são mulheres? Ou os 2 são homens? Porque, estatisticamente falando, se você tivesse 2 filhos, era para ser um homem e uma mulher. Mas, às vezes, nascem 2 homens, às vezes, nascem 2 mulheres. Fura muito, moçada, a estatística. Quanto mais filhos você tiver, mais precisas são as estatísticas. Se você tiver 2 filhos, não é nada impossível serem os 2 homens ou as 2 mulheres. Mas, gente, se você tiver 200 filhos, é impossível que, por coincidência, nasçam 200 homens e 0 mulheres. Você vai ter 100 homens, 100 mulheres, mesmo que não seja 100 e 100, talvez seja, sei lá, 102 e 98, sei lá, 105 e 95, mas muito próximo de 50% e 50%, de 100 em 100. Só que humanos não têm 200 filhos, ervilhas têm. Quando ervilhas cruzam, moçada, elas têm logo de vários filhotes de uma vez. Cada semente de ervilha é um filho, de maneira que a gente vai ter muitos descendentes. Em relação, moçada, à ervilha, o que facilita a análise estatística dos resultados. Ou seja, quanto maior o espaço amostral, gente, mais precisas são as estatísticas, né? Em humanos, o número de descendentes é pequeno, é complicado. Minha avó, ela tem 16 filhos. Ah, é uma coelha. Ah, não gosta de televisão. Ah, não assistia novela, né? Beleza, né? As piadinhas clássicas lá, né? 16 pode parecer um absurdo para humanos, mas do ponto de vista estatístico, ainda não é significativo, né? Desses 16 filhos, por exemplo, eu esperava que fossem, por exemplo, lá, 8 homens e 8 mulheres. E não necessariamente isso acontece, se bem que na casa da minha avó, por coincidência, foram exatamente 8 homens e 8 mulheres. Mas, gente, coincidência, porque podia muito bem ter nascido 10 e 6, 9 e 7, etc e tal. Agora, como eu disse, se fossem 170, 160, impossível serem 160 homens e 0 mulheres. Como eu disse, as estatísticas vão ficando mais precisas e ervilhas têm de 100 a 200 filhos de uma vez. Gente, em relação às ervilhas, nós temos outra vantagem sobre os humanos. Humanos, moçada, às vezes eu não tenho como saber quem é a mãe, quem é o pai. Não, saber quem é a mãe até que é mais fácil, né? Saber quem é o pai é que às vezes é mais complicado, né? É aquela estatística horrorosa que diz que 10% das pessoas do mundo não tem o pai que acham que tem. Né? Depois você para pensar nisso, tá, moçada? Né? É que nem sempre, moçada, lá a gente tem certeza exata da paternidade. E em ervilhas, moçada, eu tenho esse controle perfeito. Landim, como? Nas plantas, o gameta masculino ele é trazido para uma estrutura chamada de pólen e o gameta feminino está na estrutura chamada de óvulo. O pólen é carregado pelo vento, por animais, por vários métodos para poder chegar lá no óvulo feminino. Sendo que saber quem é a parte feminina, quem é a mãe, é tranquilo. Onde nasceu a ervilha é a mãe. Entretanto, saber quem é o pai, de onde é que veio o pólen, de onde é que o vento trouxe o pólen, de onde é que o animal trouxe o pólen, poderia até ser complicado em outras plantas. Nas ervilhas, não. Ervilhas têm uma propriedade chamada de cleistogamia. Nesse caso, moçada, cleistogamia é que a flor da ervilha, ela é fechada. Essa flor fechada não tem como o pólen sair dela para ser carregado por vento ou por animais. Como ela é fechada, o pólen dela fecunda obrigatoriamente o óvulo dela. Ou seja, nós temos autofecundação obrigatória. Por que isso é muito bacana? Porque se a autofecundação é obrigatória, eu tenho um controle absoluto dos cruzamentos. Eu tenho a certeza absoluta de quem é pai e quem é mãe no cruzamento das ervilhas. Era uma vez um pezinho de ervilha e tem as ervilhazinhas. Gente, quem é a mãe dessa ervilha? É essa planta. Quem é o pai dessa ervilha? É essa planta também. Porque em ervilhas, a autofecundação ela é obrigatória porque a flor é fechada. Alguém briga comigo. Landim, se eu quiser cruzar 2 pés de ervilha diferentes, se eu quiser cruzar o pé de ervilha X com o pé de ervilha Y, na natureza, impossível, porque a flor ela é fechada. Mendel arranjou uma maneira, por assim dizer, de estuprar a flor para poder fazer esses cruzamentos. Ele pega a flor fechada, abre a flor na marra, coloca um pincel dentro da flor, coleta o pólen.
vai na outra flor, abre na marra, deposita o pincel com pólen. Como ele que faz isso, ele anota: estou tirando o pólen da ervilha fulana, estou colocando o pólen na ervilha cicrana. E com isso ele tem certeza absoluta de quem é pai, de quem é mãe. Esse controle absoluto dos cruzamentos, porque nesse caso, fecundação cruzada só é possível artificialmente. Como eu estou dizendo, moçada, então, o Mendel, ele conseguiu sucesso na ideia dele, como eu disse, porque ele, por assim dizer, foi mais humilde, né? Ao invés dele querer começar pelo mais complicado, que é o corpo humano, ele começou com a ervilha, que é mais fácil. Então são dois grandes méritos dele: escolher o material bem e fazer o tratamento estatístico dos resultados. Mendel, em cada cruzamento que ele fazia, não interessava para ele somente quem nasceu. Ele queria saber quantos nasceram de cada um deles. Inclusive, isso aqui evoluciona para sempre a história das ciências naturais. Mendel foi o primeiro cara a misturar matemática com ciências naturais. E até hoje, moçada, quem vai fazer, por exemplo, a sua cadeira de medicina lá na faculdade, sua faculdade de medicina, vai ter que pagar a cadeira de estatística, né, que é fundamental, por exemplo, lá para epidemiologia, para parte de experimentação, quem vai fazer, né, misturar matemática, de repente lá estatística, números com biologia. O Mendel foi o cara que inaugurou isso. Eu vou falar sobre a ideia do Mendel, mas antes disso, eu vou antecipar o final da história. O Mendel vai lá, ele elabora duas leis: primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, em que ele desvenda os fundamentos da genética molecular, desculpem, da genética clássica, não da genética molecular. E moçada, o Mendel descobre tudo isso e ele é completamente ignorado no tempo dele. O Mendel, moçada, vai lá, ninguém deu a menor bola pro Mendel, provavelmente, moçada, por dois motivos, né? Motivo número um é que o Mendel vivia fora dos grandes centros científicos da época, né? O Mendel vivia lá, moçada, né, no interior do Império Austro-Húngaro, os cafundó do Juda na Europa lá naquela época. Se ele tivesse vindo, talvez, sei lá, em Paris, em Londres, os grandes centros científicos da época, talvez ele tivesse lá a oportunidade de conversar com outros cientistas, divulgar melhor as ideias dele, né? O segundo motivo é que ele deu azar de publicar as obras dele mais ou menos na mesma época em que um doidinho chamado de Darwin tinha, moçada, falado em evolução. A comunidade científica mundial estava tão fascinada com as ideias de evolução de Darwin, com a possibilidade de você ser primo de um macaco, que ninguém prestou atenção nos trabalhos sobre ervilha de um padre lá nos cafundó do Juda da República Tcheca. Moral da história, moçada, é que o Mendel morreu completamente ignorado, ninguém deu uma mínima para ele, ninguém nem sabia quem ele era. Em 1900, três carinhas trabalhando independentemente redescobriram as ideias do Mendel. Nenhum deles se conhecia e nenhum deles conhecia o Mendel. Um holandês de nome Hugo de Vries, ele foi o cara mais interessante dessa história da gente. Hugo de Vries, ele descobriu a mesma coisa que o Mendel descobriu, e quando ele descobriu a genética, entendeu como funciona, ele pensou: cara, como eu sou foda. Olha que coisa fantástica que eu descobri, como funciona a genética. Eu vou escrever meu livro, e no prefácio do livro, eu vou colocar um histórico da genética, para mostrar como todos os idiotas perdedores falaram merda e só eu falei que é verdadeiro. E ele começa a estudar a história da genética para poder colocar no prefácio do livro dele e descobre o trabalho do Mendel. Quando ele descobre o trabalho do Mendel, há 20 e tantos anos atrás, o Mendel tinha descoberto a mesma coisa que ele, e ele vai lá, e um cara muito honesto nesse caso, porque se eu fosse o Hugo de Vries, eu esqueci o livro do Mendel, sei lá, em cima da fogueira e tal, e hoje ele está dando aula sobre Hugo de Vries e não sobre Mendel. Mas ele admitiu que o Mendel tinha descoberto as mesmas coisas antes, e aí começou a ajudar a divulgar o nome do Mendel. Então a gente só conhece o Mendel hoje por causa desse cara, que foi lá, como eu disse, bacana nesse aspecto, de reconhecer que o Mendel teve a primazia da ideia, né? Os outros dois caras, o Eric Chesmak, belga, e um carinha chamado de Karl Correns, alemão. Então esses caras redescobriram as ideias do Mendel, e com isso, moçada, a genética começa de verdade, verdadeira na hora. Deixa eu só colocar aqui para vocês duas questões rapidinhas antes da gente prosseguir. Posso apagar a parte aqui do meio, né? Esse jovem aí da fotografia, moçada, ele é o Mendel, né? E como eu estava comentando, as ervilhas com as quais ele trabalhava, né? Ele só conseguiu chegar onde ele chegou
porque ele deu, entre aspas, sorte de escolher um material bacana de estudo, mas ele também foi muito safo em trabalhar com estatística. Quando for na próxima aula eu vou explicar, inclusive, como é que a estatística permitiu que ele chegasse às conclusões que ele chegou.